Graça e paz a todos os eleitos do Eterno, o nosso Criador, ao qual nos últimos dias nos tem revelado a sua palavra. Muitos acreditam que a Bíblia, o livro chamado Bíblia, é a palavra de Deus, mas não. A palavra é o próprio Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Então a palavra não é a Bíblia, a palavra é o próprio Jesus Cristo. Mas vamos lá, nós vamos responder então a pergunta que o nosso amado irmão nos fez, o qual eu tenho um profundo carinho e respeito por ele, tanto por ser meu irmão, como também ser meu companheiro, que nós servimos junto o exército. E ele me perguntou algo interessante que me chamou a atenção, que foi a respeito do canto do galo. Ele me perguntou como que eu entendia a situação do canto do galo. Porque todos sabem que na noite em que Jesus foi traído, o Pedro falou que não negaria ele, né? Então nós vamos confirmar aqui. Então, Mateus, você pode procurar na sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 26, verso 34. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor. Lembrando aqui que o pastor é só Jesus, tá? Os outros que tem por aí que dizem que são pastores, eles não são pastores, são mercenários. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então aqui Pedro confronta, né, o Jesus, dizendo que ele jamais iria abandonar a Jesus, né? E hoje é muito comum a gente ver os irmãos, as irmãs que um dia professaram fé em Jesus Cristo, hoje negam, né? Através do testemunho, através das obras, negam ou muitas vezes têm vergonha de dizer que é uma ovelha, né? Muitas vezes o irmão ou a irmã tem vergonha de dizer que é servo ou serva do Altíssimo, porque crente é igual tiririca, né? Quanto mais morre, mais nasce. Agora servo e serva tá um pouco meio complicado. Mas vamos lá. No livro de João, capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Diz assim: Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois. Presta bem atenção. E encontrou no templo, que as pessoas chamam de igreja, que não é. Templo não é igreja. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Aqui cumpre-se a profecia do canto do galo, pelo seguinte: quando Jesus chegou lá no templo, que muitos falam que templo é igreja, não é, gente. Templo
Salomão construiu o templo, ali ele fazia sacrifícios. Na época da lei, a lei mosaica, hoje nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Hoje nós estamos na graça do Cristo ressuscitado. Então o que acontece? Ali tinha o templo que foi construído por Salomão, e ali os sacerdotes sacrificavam os animais. Ali eles faziam os seus sacrifícios em cima do altar do templo. E hoje eles estão usando o altar para pregar a religião, porque eles não pregam o evangelho, eles pregam a religião. Então, quando Cristo chegou ali, ele viu ali o povo, ali tinha pombo, tinha vaca, boi, cabrito. Por que tinha isso dentro ali? Porque era festa judaica. E na festa judaica, os judeus, nós não somos judeus, nós somos gentios, os judeus celebravam a Páscoa, sacrificavam os animais. Mas não era qualquer animal. Você pega a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Levítico, capítulo 11. No livro de Levítico, capítulo 11, lá no Velho Testamento, você vai ler ali e você vai ver que tinha os animais que eram limpos e tinha os animais que eram impuros. Tinha os animais que poderia comer e tinha os animais que não poderiam se comer. Então, esses animais que estavam ali no templo eram os animais que iam ser sacrificados na Páscoa. Olha, se ali tinha vacas, ali tinha cabrito, cordeiro, ovelha, pombo, aí é provável que ali tinha galinha também, né? Não precisa ser muito inteligente para entender isso, né? Se tinha galinha, tinha o galo. Porque a galinha e o galo eram bípedes, bípedes, e eram animais limpos. Os judeus comiam a galinha, comiam o galo, o cabrito, o carneiro, a vaca. E já tinha os animais que os judeus não comiam e não comem. Por exemplo, a carne do porco, eles não comem, a carne da capivara eles não comem, a carne de rã eles não comem, porque para eles é considerado imundo, baseado na lei de Moisés. Então veja bem o que aconteceu em Marcos, no capítulo 14, verso 63, diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. 68. Mas ele o negou, dizendo: não, eu não conheço nem compreendo o que diz, e saiu para o alpendre. O alpendre, para quem não sabe, é o pórtico. Pórtico, para quem não sabe, é a porta, um portão do templo. Então ele saiu para o pórtico e o galo cantou. No verso 69, e a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, disseram: verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. Pedro, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Verso 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então aqui cumpriu-se a profecia, aquilo que Cristo tinha falado para ele lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 34. O galo cantou, Pedro negou ele 3 vezes e o galo cantou. Mas aí levantaram a seguinte questão: eu já conversei com alguns teólogos, que vocês sabem que teologia só serve para ganhar dinheiro. Teologia não ensina a verdade, não. A verdade
liberta, a teologia escraviza. Então alguns teólogos me disseram para mim que esse canto do galo era um chofar, uma trombeta que os guardas do templo, eles tocavam, que os judeus contam as horas assim: hoje é quarta-feira, quando o sol se pôr, quarta-feira, para os judeus já é quinta. Para os judeus já é quinta. Então, na sexta-feira de tarde, quando o sol se põe, para os judeus já é sábado. Eles não fazem mais nada. Mas para os romanos que estavam ali, o calendário romano é totalmente diferenciado do calendário judaico. O calendário romano é o que nós usamos. Nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. E os judeus guardam o sábado. Então, quando Cristo falou que o Pedro ia negar ele, e o galo cantasse, o galo cantou. E alguns teólogos disseram para mim que ali era uma trombeta, mas não é. Não é trombeta. Aí eu pergunto para você assim, mas dentro da cidade de Jerusalém poderia-se criar animais? Ali dentro do pórtico de Salomão, no templo ali, onde estavam os animais, onde estavam os cambistas ali, que Jesus pegou aquela corda, expulsou tudo, tocou todo mundo dali, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformasse em covil de ladrões e salteadores. É o que estão fazendo hoje. É o que estão fazendo hoje dentro dos templos. Ó, ladrões e salteadores. Então esses animais estavam ali dentro do um lugar separado do templo ali para ser sacrificado na Páscoa. Se tinha boi, ovelha ali, pombo, logicamente que tinha o galo. Como que tinha o galo? O galo cantou. Aqui não fala que é trombeta. Tocai a trombeta, Israel, e perturbai os moradores da terra. Não. A sétima trombeta, não. Trombeta não tem nada a ver com o canto do galo. Foi um galo que cantou. Provavelmente, esse galo estava ali junto com os bois, com as ovelhas e os cabritos. Vocês já leram na sua Bíblia que quando Jesus nasceu, que ele completou o 8º dia do nascimento, ele foi levado ao templo para circuncidar, porque os judeus circuncidam o prepúcio do pênis. Todos sabem isso, né? Nós não, nossa circuncisão é no coração, mas o deles é no pênis por causa de Abraão. Então, quando Jesus foi apresentado ao templo, eles eram, José e Maria eram tão pobres que eles tinham um casal de rolinhas, casal de pomba, que foi sacrificado ali, que usava muito sacrifício hoje, os mesmos sacrifícios que se usa hoje na Umbanda e no Candomblé. Então é provável que ali tinha um galo para ser sacrificado, ali tinha boi para ser sacrificado, ali tinha vaca para ser sacrificado, ali tinha cabrito para ser sacrificado, ali tinha pombas para ser crucificado. Então 99,9% indica que havia um galo ali, porque o galo cantou. Se foi o galo que cantou, não foi trombeta e não foi corneta, foi um galo. Ixi, eu não sei imitar um galo, não. Mas está aí, meu irmão, a resposta. Você pode ler em João capítulo 2, verso 13, 14 e 15, para fechar esse simples e pequeno estudo. Espero que eu tenha te esclarecido e peço humildemente aos irmãos que orem por mim. E se ficou alguma dúvida ainda, os irmãos podem me perguntar, que aquilo que o Pai me revelar, com certeza eu não guardarei para mim, mas eu vou compartilhar os talentos que o Pai me deu. Fiquem todos na paz.